Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre os impactos do Covid-19 no mercado imobiliário e hoje a gente vai falar um pouquinho da incorporação imobiliária. Nós temos um dado que a Organização Mundial do Comércio apurou que o comércio mundial vai reduzir entre 13% e 21% no próximo ano, então isso dá uma dimensão do tamanho do estrago que essa pandemia está fazendo na economia. O mercado imobiliário como um todo também está sendo atingido e um dos pontos que a gente pode considerar um reflexo bem significativo é no atraso das obras. Muito tem se falado na configuração do caso fortuito e da força maior quando da instauração da pandemia. Independentemente de entrar no conceito jurídico dos efeitos dessa pandemia, o que importa é que isso caracteriza sim um evento previsível, inevitável, em que o incorporador não pode solucionar por suas próprias forças. É óbvio que o setor se movimentou e a própria CEBIC, que é a Câmara da Indústria da Construção Civil, pleiteou a continuidade das obras. Nem todos os municípios foram afetados pela paralisação das obras, seja por força de uma decisão empresarial ou por força do próprio decreto de cada município, né? Então, há necessidade de avaliar caso a caso desses atrasos, se eles ocorreram de fato por um impedimento do decreto legislativo ou, eventualmente, também dos reflexos da suspensão dos transportes. Que esse sim é um impacto que foi suportado por todas as obras em todo o Brasil, né, com a paralisação dos transportes públicos principalmente. Bom, então, partindo dessa premissa que houve sim um impacto e que há uma ligação entre essa circunstância da pandemia, seja através da paralisação efetiva por força da determinação legal ou dos transportes, partindo desse pressuposto, há de fato um prejuízo no cronograma da obra. O que a gente tem que entender em relação a esse prejuízo do cronograma é o quanto ele vai impactar no cronograma geral da obra. Recentemente nós tivemos a lei dos distratos, que foi promulgada regrando a questão do prazo de tolerância das incorporações, que ficou consolidado em 180 dias. Então, hoje está pacificada essa questão que o incorporador estabelece um prazo de obra e, além desse prazo, ele tem 180 dias de tolerância. Então, o reflexo da pandemia tem que ser comprovado e ele teria que causar uma postergação na entrega da obra superior a 180 dias. Então, partindo desse fato de que houve um atraso efetivo, qual é a solução que o direito dará para a incorporadora? Qual é a proteção que ele tem na legislação para se eximir do pagamento da multa? Porque com os distratos também, né, a lei dos distratos também veio a consolidação da legislação no que diz respeito às multas aplicáveis à incorporadora por atraso. Muito se discutiu se era devido ou não. Alguns contratos previam a incidência de multa por atraso de entrega de obra, outros não. Hoje há uma determinação legal de que os contratos devem prever expressamente multas relativamente ao atraso da obra. Mas nesse caso, nós estamos tratando de um atraso não culposo, num atraso justificado. Ora, se o cronograma se estendeu além dos 180 dias e essa extensão de entrega, de prazo de entrega, tem uma relação direta com o coronavírus e os seus efeitos, ou seja, o impedimento daquele trabalhador chegar até o canteiro de obra ou a própria interrupção da atividade construtiva por decreto, me parece óbvio que estaria afastado, esse atraso seria sem culpa. Então, eu entendo que, uma vez devidamente comprovado, cada caso deve ser analisado pontualmente, mas se efetivamente cumprido esses requisitos, eu acredito que estaria presente a excludente do caso fortuito força maior e liberado o incorporador do pagamento de multa. É óbvio que a gente tem um movimento inicial desses reflexos, a gente não tem ainda a dimensão de quanto tempo vai durar essa pandemia. Essas dificuldades são momentâneas, elas não são definitivas, então tudo leva a crer que os efeitos efetivos devem ser sentidos com o decorrer do andamento das obras. Uma especial atenção eu daria para as obras que estavam
prestes a terminar, né? Essas já se pode sentir o impacto imediato, né, dos efeitos do coronavírus, porque de fato a obra estava prestes a ser concluída, né, e teve que ser postergada por 3 meses, 2 meses, 6 meses, vai depender de caso a caso. Então o impacto deve ser medido conforme o andamento do cronograma e o link entre coronavírus e atraso da obra vai ser indispensável. A alegação genérica não vai ser recepcionada, seja por adquirente, seja pelo próprio Poder Judiciário, se isso chegar até o Judiciário. Nesse sentido, obviamente que a possibilidade de que isso tenha um encaminhamento judicial deve ser evitada, né? É momento de se negociar, das partes se aproximarem, né, e de evitar que esse atraso seja resolvido, seja definido pelo Poder Judiciário, né. Se há um momento para que as partes sentem e conversem, esse é o momento mais adequado. Ora, se por um lado o incorporador pode atrasar, é inegável que poderá haver uma dificuldade e uma redução de capacidade de pagamento das parcelas. A gente tem visto o noticiário, né? As demissões aconteceram, as dificuldades do pagamento são inerentes à atividade econômica e quando ela reduz, certamente vai refletir na possibilidade de pagamento dos adquirentes. A partir disso, o adquirente vai ter que tomar uma decisão, se ele continua com o contrato ou se ele extingue o contrato. Essa decisão do consumidor, do adquirente, também tem que ser muito bem pensada, porque com a lei dos distratos também há penalidades, que a gente chama de percentuais de retenção, na medida em que ele desiste. Só que aqui nós não teríamos uma desistência pura, seria de fato uma incapacidade econômica decorrente de um fato de terceiro, que eximiria em tese também, da mesma forma que o incorporador, no momento em que ele entrega com atraso, estaria liberado de pagamento de uma penalidade. Esse mesmo tratamento é necessário se dar para o adquirente, porque essa redução da capacidade de pagamento influenciou diretamente no cumprimento da sua obrigação. O grande segredo hoje nessas relações no direito imobiliário é se utilizar da possibilidade de postergação dos pagamentos. Deve-se evitar de forma contundente a moratória, ou seja, a isenção total de pagamentos, porque as obrigações foram fixadas e elas são estabelecidas, obviamente, no momento em que os fatos eram um e hoje os fatos são outros. Mas essa mudança de circunstância fática não pode ser utilizada simplesmente para se descumprir as obrigações. Há uma necessidade das partes se aproximarem, levar até o conhecimento do outro a dificuldade que está sendo vivenciada e encontrar soluções dentro das mesmas mecânicas que a gente falou num outro vídeo, no que diz respeito à postergação de pagamento, analisar qual é a capacidade de pagamento desse adquirente, se ele efetivamente, o ramo de atividade dele foi atingido, então ele teria um tratamento diferenciado, estabelecer uma postergação por um período determinado e uma retomada lá na frente dos pagamentos, porque queira ou não, o incorporador também necessita de um fluxo de caixa para cumprir suas obrigações. Então o que fica, apesar de haver a possibilidade da resolução do contrato, que é a extinção do contrato, sem qualquer penalidade, há necessidade da preservação dos contratos, né? É hora de todos cederem, cada um faz a sua parte, e a manutenção dos contratos, tanto para o incorporador quanto para o adquirente, também trarão benefícios lá na frente, porque a aquisição, o preço, as condições de pagamento foram muito bem negociadas, se presume que foram feitas de forma consciente, e agora, esse momento, não se pode simplesmente desistir de um contrato sem avaliar os efeitos futuros. Então, a mensagem que fica é de negociação, evitar que isso chegue até o judiciário não é um bom parceiro para esse momento, né? Os meios de negociação são os mais efetivos e os mais eficazes nesse momento. Então, pessoal, é hora de negociar. Obrigado.